Quando a gente olha uma foto dessa, fica pensando o que é que esses dois têm em comum. Do meu lado direito eu tenho o Sultan Kösen, que é o turco conhecido como o homem mais alto do mundo vivo, com 2,51 m. Do meu lado esquerdo eu tenho a Jyoti Angie, a menor mulher no mundo, que entrou pro Guinness Book em 2012, tendo apenas 62 centímetros e pesando um pouco mais de 5 quilos. E por incrível que pareça, eles possam, não ter nada a ver, eles têm e muito. O que é que eles têm em comum? Um problema na mesma glândula chamada de hipófise. Só que em um deles fez crescer demais e no outro fez crescer pouquinho. E se você quer entender um pouco mais, não somente sobre a hipófise, mas também sobre todas essas glândulas endócrinas, eu me chamo Jonas, sou professor de biologia aqui no Ciência do Papel e te convido para esse mundo de altos e baixos do sistema endócrino. Vem! E aí galera massa, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Ciência do Papel, dando continuidade ao nosso querido sistema endócrino. E a gente vai começar a falar mais especificamente das glândulas que fazem parte deles. E a primeira, como eu citei para vocês no início desse vídeo, é a glândula hipófise. Basicamente, caso você não saiba, é a menor glândula que a gente tem no nosso corpinho. Tem ali aproximadamente uns 2 centímetros de diâmetro. Ela tem quase o tamanho ali de uma ervilha, para você ver como ela é pequena. Mas não se deixe enganar, embora ela seja muito pequena. Ela é uma das glândulas mais importantes do nosso corpo. Você não consegue viver sem ela, tá? Algumas outras você ainda até tem como desenrolar, mas sem hipófise não tem como. Ela também no passado era chamada de pituitária, mas assim, a gente tá mais moderno, a gente prefere um nome mais trocando, um nomezinho mais chocolate. Agora, mais chocolate do que a hipófise é o seu like aqui no início do vídeo, só para dar aquela empolgação, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder notificação, compartilhe esse vídeo com a galera aí que você sabe que tá crescendo pouco, prof, você vai dar uma dica, de como a gente faz para dar uma crescida, logicamente. E, obviamente, você também vai dar aquele comentário legal para deixar a gente instigado para as próximas aulas. Tranquilo? Então, bora lá. Eu estava comentando com vocês que ela é conhecida como glândula mestra por causa da grande quantidade de hormônios que ela produz. Obviamente, a nível fundamental 2, a gente não vai gastar e falar de todos os hormônios que a hipófise produz. Mas a gente vai dar ênfase principalmente aos hormônios mais importantes que ela tem. E esses hormônios que ela produz vão consequentemente, como vocês viram lá na primeira aula, se não viu, dá uma olhadinha lá. O que, prof? Hormônio tem função de agir sobre um órgão para que ele faça uma função. Então, por que você produz hormônio? Para que você faça um órgão trabalhar de acordo com o que você está precisando. Então, você vai ver que a hipófise ela produz um hormônio e esse hormônio vai agir em algumas partes do nosso corpo para que você tenha uma resposta sobre isso. Por exemplo, você pode ter ela agindo sobre a tireoide, sobre as adrenais, sobre as gônadas sexuais, que seriam os testículos e os ovários. E quando ela age sobre eles, o que é que acontece? Eles vão desempenhar uma função. Tá, prof, beleza. Mas o que é que a hipófise faz, então? Ela produz um hormônio chamado GH, que vem do inglês, Growth Hormone. Nossa, diga. Você veio pra cá e ainda toma uma aula bilíngue, eu duvido que outro canal tenha isso. Mas você veio pra cá e aprendeu que GH é hormônio do crescimento traduzido. O que é que esse hormônio faz? Pessoal, basicamente esse hormônio é responsável pelo crescimento dos ossos e também pela produção de proteínas. Isso quer dizer o quê? Quando vocês estão crescendo, principalmente nessa faixa etária que provavelmente você está assistindo, ali entre 13 e 14 anos, é quando vem o famoso estirão. A quantidade de GH que a hipófise produz no seu corpo é muito grande. Isso faz com que, por exemplo, os meninos, eles saiam ali, às vezes, do 8º para o 9º ano, ou do 9º para o 1º, eles dão um estirão muito grande, crescendo ali, às vezes, 5, 6 centímetros, num intervalo de 1 ano e meio, 2. Isso é muito, tá? Crescer tudo isso, às vezes, cresce até mais. Eu tenho alunos que, quando eu pegava eles, assim, no iniciozinho do F2, do 8º, os boy, nossa, era do tamanho de um tamborete de forró. No ano seguinte, o boy já tinha virado uma escada. Ó, cresceu um pouquinho, mas cresceu, é alguma coisa. Isso me chama muita atenção. E aí o que é que você tem também? Estimula a produção de proteínas, porque não adianta nada o osso ficar grande e a proteína dos músculos não acompanharem. É tão verdade que aí muitos agricultores e principalmente pecuaristas, para ser mais exato, eles utilizam o hormônio GH para dar uma tunada no gado e o gado ficar carnoso, para ficar assim, selva, tá aquele gado bombado. Algumas pessoas também usam esse hormônio, logicamente, para dar aquela estigada, ficar mais saradão. E isso tem algumas consequências, como a gente vai ver. É bem perigoso você ficar usando esse hormônio assim adoidado. Então, quando a gente pensa em GH, a gente tá falando de crescimento em
estatura, para você ficar mais alto. Então, prof, no início dessa aula eu comentei com vocês a situação do Sultan e a situação da Gioite. O que aconteceu com eles? No caso do Sultan, ele teve um excesso de GH. Ele produziu mais GH do que deveria. Isso fez que ele desenvolvesse um quadro que a gente chama de gigantismo, que é quando o cara fica muito grande, né? Fica assim desproporcional. Pra você ter uma ideia, você tem ali um casal, um em cima do outro, para conseguir ficar da altura dele. E olha que esse camarada aí, o homem, ele não parece ser baixo. Do outro lado, você já vê o que aconteceu com a Gioite, foi o contrário. Ela teve uma carência desse hormônio. Para vocês terem uma ideia, até a data daquela foto ali, ela tinha aproximadamente 28 anos. Hoje ela deve ter bem mais, logicamente, era 2012. Mas veja, eu tô falando de uma mulher de 28 anos, uma mulher adulta. Eu sei que ela parece um bebê, mas eu tô falando, ali é uma mulher, tá? Ali é uma mulher, só que ela não passa de 65 centímetros, pesando aí pouco mais de 5 quilos. Isso aí foi uma carência desse hormônio na vida dela. Olha que interessante, né? Prof, qual é a outra glândula importante que a gente também aprende? Pessoal, em cima da sua hipófise, aqui tá a hipófise, ela lembra muito um testículo, tá? Principalmente aquelas bolinhas do gato. Você olha pra hipófise, eu tô vendo a bolinha do gato. Você tá vendo aqui, né? Às vezes o menino pequeno fica lá pegando na bola do gato, o gato tá, né? Acha ruim com toda a razão. Em cima da hipófise você tem uma estrutura que a gente chama de hipotálamo. E ela também produz hormônio. E que hormônio é esse, prof? A gente já teve uma aula aqui sobre o sistema renal e eu disse para vocês que muitas vezes a gente precisa puxar mais água além do néfron para poder ficar tranquilo, para ficar bem hidratado. Uma das formas de você puxar mais água ali do néfron é através do hormônio que o hipotálamo produz. Ele produz um hormônio chamado antidiurético. Em alguns livros é chamado de vasopressina também. Mas por que é importante você saber esse tal de antidiurético? Pessoal, olha o nome do hormônio. Antidiurético. O que será que ele faz? Antidiurético, ele diminui o xixi. Como é que isso acontece? Esse hormônio, quando ele é produzido, ele vai agir, vamos supor, sobre excesso de sede. Vamos supor, você começou a sentir sede, né? Prof, tô sentindo sede agora, minha boca tá seca. E aí? E aí o que é que vai acontecer? O hipotálamo, ele produz esse bendito hormônio, o ADH, e o ADH, ele vai agir nos seus rins. O que que ele vai fazer lá, prof? No seu rim, ele vai aumentar a reabsorção de água. Olha que legal. Então, toda a água que está passando no rim, que já é absorvida, vai ser reabsorvida ainda mais. E, consequentemente, a quantidade de xixi vai diminuir. Oxe, mas por que, prof? Gente, eu estou tirando água da urina, consequentemente, ela vai ficar, óbvio, né? Mais reduzida, mais concentrada. Aqui tem uma explicação bacana para o pessoal que ingere bebida alcoólica. Pessoas que ingerem a cerveja, aguardente e outros tipos de bebida alcoólica, conhaque e até mesmo vinho, elas sofrem de uma condição de fazer muito xixi. E por que isso acontece? Porque o etanol, caso você não saiba, ele inibe esse hormônio. Então, pessoal que toma cana, a cana, né? O etanol, ele inibe o ADH e ao invés de você fazer pouco xixi, você vai fazer o contrário. Você vai fazer muito, mas muito xixi. Então, tá aí a consequência. É por isso que caso de uso de bebida alcoólica pode culminar em desidratação. Tem uma outra glândula que merece nossa importância, que o nomezinho dela, lindo, maravilhoso, é pineal. E ela tem a ver com o que a gente chama de ciclo sono-vigília. Prof, o que é isso? Sono eu sei. E vigília? Meninos, o fato de você estar acordado agora, nós chamamos esse estado de vigília. E prof, eu pensei que vigília era só a madrugada ou o camarada que fica vigiando. Meu irmão, deixa as drogas. Que conversa é essa? Pelo amor de Deus. Estado de vigília é o estado que você está agora, olhando para mim, acordado. A glândula pineal, ela vai ajudar bastante a controlar a questão do sono e seu estado de alerta, de ficar acordado. Como é que isso acontece, prof? Olha só. Durante a noite, pense comigo, a luz ela tende a diminuir, certo? Certo, fica mais escuro. E a temperatura também diminui, vai ficando mais frio. Isso é normal. Só que quando isso acontece, a quantidade de luz vai diminuindo. O que que implica, prof? Se a luz está diminuindo, menos luz entra nos meus olhos. Se pouca luz entrou no meu olho, isso significa que a pineal deve produzir melatonina. Olha só. Quando você tem pouca luz, isso estimula a sua glândula pineal a produzir um hormônio que a gente chama de melatonina. É o hormônio que faz você ter sono. E prof, ajuda nisso. E o contrário é verdade.
Quando o dia vai amanhecendo e a luz vai aparecendo, o calor vai aparecendo também, olha só, começa a ter luz no ambiente, a luz atravessa o olho, atinge a tua pineal e o que vai acontecer? A pineal sentiu que tem luz, opa, para de produzir melatonina para o cara ter que acordar. Você percebeu que tem esse esquema de sono e vigília? Olha como é fácil. Sono e vigília, por quê, prof? Bem facinho. Quando você está no escuro, produz melatonina, que dá sono. E quando está clareando, você vai produzir menos melatonina e você desperta. É por isso que a galera que passa muito tempo no celular tem dificuldade de dormir. Porque imagine, você está com a tela do celular jogando luz nos seus olhos. O que sua pineal está pensando? Opa, ainda está de dia. E aí você tem dificuldade de dormir. É por isso que a galera que fica com o celular ali, tipo 10 horas, 11 horas, meia-noite, tem dificuldade de dormir por causa desse estímulo constante diante dos olhos. Complicado, né? Vamos lá, prof. Tireoide. Essa daqui é uma glândula mega importante porque ela está relacionada ao seu metabolismo. Você produz basicamente alguns hormônios que vão estar ali ajudando você, aumentando seu metabolismo, deixando ele mais rápido, aumentando a produção de calor, ou seja, faz com que você fique mais quente e também aumenta a frequência cardíaca, faz seu coração bater mais rápido. Prof, que hormônios são esses? O hormônio que chama de tiroxina também, eles podem ter uma variação, né, que é o T3 e o T4. Então, olha para cá. Quando você tem muita produção desses hormônios, você pode ter o hipertiroidismo. E quando você tem uma baixa produção desses hormônios, você vai ter o contrário, o hipotiroidismo. Complicado, né, prof? Pois é. O que acontece aqui? No hiper, você vai ter tudo acelerado. Então, o coração batendo mais rápido, o metabolismo mais rápido, a pessoa tende a ficar mais magrinha. O camarada fica com exoftalmia, né? Que é aquele olho saltado pra fora, aquele olhão de bug assim, giganto, tá? Aquele olho grande. No hipotiroidismo é justamente o contrário. O que é que vai acontecer, prof? O metabolismo vai ficar mais lento, a gente acaba ganhando peso, a frequência cardíaca fica mais devagar e você tem mais sonolência. E em todos os dois casos, você pode ter o desenvolvimento do bócio. Prof, o que é isso? Se a mulher engolir um melão, não deixa as drogas. O que acontece é que a glândula dela está tendo que trabalhar mais para poder compensar isso daí, seja de um lado ou do outro. Quando ela tem que trabalhar muito, isso faz com que essa glândula, ela cresça e fique gigantesca. Isso aqui é caso de cirurgia, com certeza. Precisa muito ter cuidado para que isso não acabe virando um câncer de tireoide. Por trás da tireoide também, a gente tem 4 bolinhas, 4 glândulas chamadas de paratireoide. Para significa ao lado, tá? O que é que significa isso, prof? Por trás da tireoide, essas 4 glândulas elas são responsáveis por controlar a quantidade de cálcio do teu corpo. Pois é, a paratireoide, ela é conhecida por produzir um hormônio chamado de paratormônio. O que é que ele faz, prof? Toda vez que o nível de cálcio no sangue diminui, a paratireoide faz, opa, baixou o cálcio, hein? Ela produz o paratormônio. Esse paratormônio age no osso, tira cálcio do osso e esse cálcio entra no sangue. Olha que interessante, prof, que interessante. Então, toda vez que meu cálcio cai, o fósforo cai também do sangue, essas pequenininhas produzem esse PTH, ele age no osso, tira cálcio do osso, esse cálcio entra no sangue para repor. Caso você não saiba, você precisa de cálcio para poder contração do músculo, para coagulação do sangue, para ação de várias outras proteínas e enzimas também. Então, cálcio é mega importante. Agora, prof, se o paratormônio tira o cálcio, quem é que bota? Eu não comentei com vocês, mas a tireoide, ela produz um hormônio chamado de calcitonina, que ela coloca o cálcio de volta nos ossos. Então, olha só, baixou o número de cálcio e fósforo, você produz paratormônio para poder compensar, tá? Lembrando que é importante para a contração muscular e coagulação sanguínea. E aqui a gente chega na parte das suprarrenais. Olha o que a gente tem de interessante nessas mocinhas. Por cima dos seus rins, tem 2 glândulas que elas parecem uma pirâmide, né? Olhando aqui dá para ver bem melhor. Elas lembram muito uma pirâmide e são responsáveis pela produção, olha só, pela produção de hormônios que vocês conhecem. O nome da glândula, além de suprarrenal, você também pode chamar ela de adrenal. O que será que a adrenal produz? Prof, na minha mente veio a palavra adrenalina. Pois é. O hormônio que a gente diz que é um hormônio super importante nas situações de luta e fuga, quando você fica estressado, quando você sente que alguma coisa está para acontecer, você vê um cachorro, você vê um bandido, você começa
a produzir adrenalina e ela vai ter um efeito muito impactante no seu corpo. Como assim, prof? Um dos efeitos da adrenalina é fazer com que o teu coração ele bombeie cada vez mais rápido. Ela vai fazer com que você respire mais rápido também, que você metabolize as coisas mais rápido, para que você possa ganhar mais força e também tenha diminuição da dor. Por incrível que pareça, quando você está ali no momento de adrenalina, você está jogando uma bola, às vezes você sofre uma lesão, um corte, na hora você não sente tanta dor porque a adrenalina ela ajuda a aliviar. Agora, quando você vai relaxando e a adrenalina vai baixando, aí você sente a dor aparecendo. Então, é bem complicado, mas também a gente diz que é o hormônio dos super-humanos, né? Que quando você produz muita adrenalina, você é capaz de fazer coisas inimagináveis. E por fim, nessa parte final, a gente tá caminhando aqui para ver a questão das gônadas sexuais, que basicamente são os testículos nos homens e os ovários nas mulheres. A gente vai ter uma aula mais específica para eles dois, ali na parte de puberdade, mas o que é importante você saber? Que do lado dos homens você tem a produção da testosterona e no lado das meninas, do estrogênio e da progesterona. E eles vão ajudar nesses caracteres sexuais secundários. O que é isso, prof? Quando o menino nasce, a menina nasce, eles têm os primários. Você consegue ver ali o pênis e o piu-piu da menina. Só que quando eles vão amadurecendo, surgem outras características sexuais que a gente vai estar discutindo melhor lá na aula de puberdade. Se você gostou, dá aquele like maroto. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar pra gente chegar mais longe e deixar aquele comentário só pra massagear o ego do prof. Um cheiro bem grande. Tchau!